Walter, te passo a palavra agora. Já começou já os 20 minutos? Tá começando. Então tá bom. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. É um prazer incomensurável estar aqui com vocês nessa tarde. Uma responsabilidade muito grande falar depois da Sandra e no meio e antes da Mar. Então, sinto-me com um peso grande nos ombros, mas quando eu recebi esse convite para fazer parte dessa mesa, fiquei encantado, agradeço ao Fábio, ao professor Fábio, a Martina, ao Leia, no seu conjunto, mas agradeço a mesa também, essa mesa tão potente, agradeço a Sandra que saiu agora, agradeço a Mar, agradeço a todos, a todas e a todos que estão vendo agora ao vivo ou que vão ver mais em outra oportunidade. Uma breve descrição minha, né? Sou um homem branco, cabelo comprido, um pouco mais que até os ombros, que vive preso, como está agora, com um rabicozinho, um samuraizinho aqui, com uma tiarazinha para os cabelos não fugirem, uma barba bem longa, que está meio cinza, porque é pelos brancos e o cabelo não pinto, o cabelo é castanho escuro. Todo mundo fala, você pinta o cabelo. Não, meu cabelo não pinto, já tem bastante pelos brancos. E a barba é essa coloração branca com cinza. Estou com a camiseta vermelha, uma cufia palestina, que simboliza basicamente 3 elementos: as estradas que ligam a Palestina a todos os cantos do mundo, a rede de pesca, né? E as folhas das oliveiras. É um lenço, é um lenço de resistência, mas também é um lenço de proteção para o calor, se usa na cabeça, e ficou muito conhecido na Palestina, nas intifadas, né, onde se cobria o rosto e também a cabeça e também o rosto, né. Enfim. A minha fala de hoje é uma fala que vem num momento complicado, né? E eu, como sou uma pessoa que costumo ter grandes digressões e uma fala muito extensiva, resolvi pontuá-la através da escrita. Então, eu vou ler a minha fala, né? E as motivações que me levaram ao tema, que sobre essa mesa, capitalismo tardio e a normalização contra os oprimidos, a normalização das violências contra os oprimidos. Então, eu começo assim. Na tarde de terça-feira, enquanto escaldava o coador e aquecia a água para passar um café, ouvia como hábito que tenho o telejornal ao longe. Sim, deixo a TV nos telejornais enquanto faço parte das minhas atividades. Mas rapidamente fui tirado de meu lugar comum. Os noticiários, sem exceção, falavam de algo tão brutal que me fez ter ansiedade imediata. Lágrimas naturalmente desceram e escorregaram em meu rosto. Era noticiado que me parecia completamente surreal, mas não incomum, infelizmente. Dezenas e dezenas de corpos pretos, pobres, desculpa, me emociona. Dezenas e dezenas de corpos pretos, pobres, chacinados nas favelas cariocas neste dia. Respirei, consegui fazer meu café, tomei lentamente e, sem sentir, abracei firme e forte minha cachorrinha e respirei novamente. Enquanto tentava me informar mais, veio outra notícia. Sataniarro rompia o falso cessar-fogo e ordenava ataques rápidos e massivos sobre os nossos irmãos em Gaza. Ao mesmo tempo, uma legenda anunciava o recorde de pontos do Ibovespa.
Ou seja, o capital sem sentimentos e sem ética seguia seu fluxo. Veio-me à mente, então, Riobaldo, em Grande Sertão Veredas. Viver é negócio muito perigoso. Desta forma, pretendia trazer aqui hoje outros elementos e ritmos à minha fala. Desculpa. Outros elementos e ritmos à minha fala, mas infelizmente, em uma mesa onde falaremos sobre genocídios, esta semana produziu em nós, especialmente, muitas dores, de tal forma que traria outros pontos em minhas reflexões, mas certamente minha fala neste momento foi obrigada a ser revisitada um pouco. Começo o texto dizendo, após essa introdução, falando propriamente sobre o capitalismo tardio. É necessário dar materialidade histórica, política e econômica para nossas atividades, para nossas análises éticas, em especial, entendermos que estágio de opressão nos encontramos. O chamado capitalismo tardio é recorrentemente utilizado em contextos diversos e em definições nem sempre precisas. Desta forma, iremos nos cercar das ideias trazidas por Ernest Mandel em sua obra O Capitalismo Tardio, mas em especial de outra, uma obra absolutamente incontornável, que certamente foi base para Mandel. Falamos de imperialismo, estágio superior do capitalismo, de Lenin. Podemos dizer que um elemento comum sabido pelos economistas, até mesmo os liberais, é o fato de o capitalismo ser um sistema envolto em crises. No entanto, em sua fase imperialista atual, financiarizada, estas crises se evidenciam e se propagam em escala mundial, dadas as contradições próprias da crise de superprodução, onde as forças produtivas e relações de produção se chocam brutalmente, como em nenhum outro momento do capitalismo, produzindo como necessidade constante a busca de novos mercados e, ao mesmo tempo, a destruição de forças produtivas. Em outras palavras, concorrência violenta entre potências imperialistas por mercados, matérias-primas, novas hegemonias, e, em simultâneo, a necessidade de aumento da superexploração do trabalho, fim de direitos trabalhistas, desemprego em massa e aumento constante das taxas de lucro, resultando em crises sociais profundas, concentração descomunal de riqueza versus crescimento igualmente descomunal da miséria, estagnação de mercados, devastação ambiental em níveis sem ponto de retorno e aumento do capital especulativo parasitário em quantidades impensadas e não administráveis. Desta forma, o que já era crítico em outras etapas do capitalismo se agudiza nas guerras comerciais sem fim, em guerras bélicas regionais e novos processos de colonização, trazendo assim para a ordem do dia o aumento exponencial das receitas militares pelas potências imperialistas e a necessidade constante de controle social e ideológico através da força, mas contando também com a capitulação completa de setores à esquerda e o acrítico arrebanhamento fanatizado entre os oprimidos, resultado dos fatores acima, mas em grande medida graças às novas tecnologias das redes sociais e agora com o incremento massivo e definitivo das big techs. A crise endógena do capitalismo tardio é objetiva, material, irremediável e se concentra, em especial, na busca infinita de recursos de toda ordem, em um mundo de recursos finitos. O resultado se dá na destruição inteira de ecossistemas, nações, espécies, culturas, povos e etc. Uma profunda crise que arrasta os animais humanos, não humanos e o próprio planeta para o abismo. Neste mundo em destruição, o grande sintoma de distopia completo é, sem dúvida, a normalização da violência contra os oprimidos. A sociedade do espetáculo, de Guy Debord, ganha outras possibilidades com as redes sociais,
com a espetacularização da barbárie, por exemplo. Hoje, vemos ao vivo e a cores o sangue de corpos explodidos de nossos irmãos palestinos. Ou, como nesta semana, a chacina pelo Estado burguês assassino nas favelas cariocas. Quando lembramos do corpo esquelético da cachorra-baleia em Vidas Secas, é possível vermos algo triste e parecido, mas agora na vida real, em qualquer vídeo que nos venha de Gaza, do Congo, do Sudão, ou mesmo de nosso país. Somos bombardeados com a espetacularização da dor e do sofrimento. Os corpos em valas coletivas enterradas na pandemia do Brasil, onde mais de 700 mil pessoas foram mortas pelo vírus e pelo descaso completo, nos lembraria facilmente um campo nazista ou outro momento de qualquer guerra. Tudo se perde nas sucessivas violências. Não podemos esquecer o chamado zoocídio, como define a professora Sônia Felipe, dos animais não humanos em abatedouros ou queimados pelos incêndios criminosos. Vemos hoje uma cena atroz, mas amanhã outra cena brutal nos invadirá em nossos celulares, computadores, e já assim, novamente e novamente, em uma espiral sem fim de terror. 2 anos de genocídio em Gaza. Já tantos anos da pandemia, tantos outros anos de tantas violências. As estatísticas mórbidas nos invadem e são de incontáveis holocaustos. Eis alguns exemplos. Mais ou menos 130 pretos pobres de seres matados pelo Estado burguês só em uma operação esta semana no Rio de Janeiro. Muito mais que 70 mil pessoas em Gaza, sendo a grande maioria de mulheres e crianças. Outros milhares no Sudão, Congo, Ucrânia e etc, e etc. Eis ainda os números do especismo capitalismo, onde temos 80 bilhões de animais humanos mortos anualmente, animais não humanos mortos anualmente, fora os trilhões nos mares, só para sustentar uma parte dos humanos e o modelo extrativista, especista, capitalista, considerando ainda que uma grande parte da humanidade passa fome ou vive insegurança alimentar em diversos níveis. A normalização desses espetáculos fúnebres é proposital e tem intenção clara de permitir todas as violências e genocídios sejam aceitas como um bem maior, necessário, entre aspas, uma tragédia ou vontade de Deus. Então, sai das prateleiras da burguesia um fascismo customizado, com outras caras, mas sempre à frente o homem branco, cristão, hétero, cis, o cidadão de bem. Neste mundo, eles entendem que eliminar os indesejados é necessário, pois esta nova etapa do capitalismo deixa claro que faltará tudo, desde recursos naturais a financeiros, e, portanto, não cabe um mundo para todos, em especial não para os diferentes, entre aspas, e para os indesejados. Se introduz inimigos a todo instante, sejam corpos de animais não humanos, mulheres cis e trans, corpos do povo preto, indígenas, LGBTs, PCDs, entre outros, mas não somente corpos, mas também direitos sociais, trabalho, ideias, arte, filosofia, livros e etc. O velho fascismo está ali presente, mas com uma cara relativamente nova, mais palatável. Desta forma, mata-se em Gaza, mas Israel, minúsculo e entre aspas, da Bíblia, pode. Assim como matar preto e pobre nas favelas, em defesa da propriedade privada, está tudo bem para este novo velho mundo.
Afinal, bandido bom é bandido morto. O capital também agradece, afinal, o mercado de armas lucra centenas de bilhões de dólares anualmente. Este mercado se alimenta e retroalimenta de guerras, terror, genocídios e todo tipo de violência dos capitalistas contra os oprimidos. Assim, concluo, voltando à fala de Reobaldo em Grandes Sertões Veredas. Viver é negócio muito perigoso, mas agora com outra chave de leitura. Apesar dos perigos e dificuldades, podemos e devemos sim ter coragem para lutarmos pela vida, mas que seja uma vida outra, certamente. Lutarmos por dias melhores, em mundos possíveis e até os impossíveis. Um mundo multiespécies, que seja radicalmente anticapitalista e antiespecista. Um mundo sem classes, sem oprimidos, sem opressores. Este mundo não cairá do céu, nem será resultado de nenhum tipo de moralidade pequeno-burguesa. Este mundo só poderá nascer, como diz o sambista Wilson das Neves, em seu samba clássico de 1996, O Dia que o Morro Descer e Não For Carnaval, que em seu refrão diz: o dia que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para assistir o desfile final. Na entrada, rajada de fogos, para quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil. Sim, a luta de classes sem filtro tem que estar presente em nossos debates e movimentos, seja na academia ou fora dela. Não há como romper com as opressões sem como ter como estratégia a superação do regime que nos oprime. Vemos com uma velocidade muito alta e constante a destruição de direitos básicos e elementares, conquistado com muita luta, assim como as violências múltiplas nesse cenário de normalização das violências. Cada dia, universos de corpos descartáveis pelo sistema, empilhados na falsa moralidade burguesa, aumenta. E mesmo que hipoteticamente queiramos recuar, já não é mais possível. Não há tempo para nós, para as outras espécies e para o planeta. Tudo já está dado, as revoluções estão maduras do ponto de vista estrutural, mas tendem a apodrecer junto com o capitalismo, se não for levada adiante. E mesmo parecendo impossível, ela se constrói em cada dia, cada espaço, cada sonho resgatado, pois o capitalismo tardio nos tirou até mesmo o sono, como nos diz Jonathan Crary. Mas podemos sonhar acordado, preparando nossas resistências multiespécies, pois queremos uma revolução com foice, martelo, arco e flecha, com todos os bichos, bichas, travestis, pretos, amarelos e de todes, de punhos erguidas ou patas, cascos, gritando em português e iorubá, e nas centenas de línguas de nossos povos originários, bem como outros sons e significados muito mais que humanos, e com a riqueza das e nas diferenças, em um devir como nos diz Haraway, com o efeito que possamos, ao fim e ao cabo, lembrar, como nos diz a letra da Internacional, que haja paz entre nós e guerra aos senhores. Obrigado. Nós que te agradecemos, Walter, por essa fala tão emocionante. Ai, impactante. Vários comentários aqui, está todo mundo impactado com a tua apresentação, denúncia, manifesto, convocação.